Olá a todos, meu nome é William Prates, eu sou do site Quartel do Concurseiro, que é um site voltado para os concurseiros de todo o Brasil, disponibilizando notícias sobre concursos previstos, concursos abertos em andamento e seus respectivos editais. Além disso, o site busca disponibilizar videoaulas, audioaulas, resumos, mapas mentais, técnicas de estudo e uma boa dose de motivação, que é fundamental para continuar na caminhada dos concursos, na caminhada na faculdade, enfim, naquilo que você projetou para a sua vida. Hoje iremos falar acerca das fontes do direito penal. Em sua acepção mais ampla, fonte indica a procedência, a origem de determinada coisa, e o direito penal também possui as suas fontes. No campo jurídico penal, fonte possui duplo significado. Primeiro, sujeito que dita ou do qual emanam as normas jurídicas, isto é, o lugar de onde vêm essas normas jurídicas, e segundo, o meio como se manifestam as normas jurídicas. Então, quando vamos falar em espécies de fontes do direito penal, a primeira que nós podemos identificar são as fontes de produção. No atual ordenamento jurídico brasileiro, a única fonte de produção do direito penal é a União, tendo em vista que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88, aduz que constitui competência legislativa privativa da União legislar sobre matéria penal. Nesse SPEC, somente a União é que pode traçar as regras gerais de direito penal, bem como proibir ou impor condutas sob ameaça de sanção penal. Quando a Constituição reza que compete privativamente à União legislar sobre matéria penal, quer dizer que somente com a conjugação da vontade do povo, que é representado pelos deputados, mais a vontade do Estado, que são representados pelos senadores, e ainda a sanção presidencial, é que se pode inovar em matéria penal, criando ou revogando total ou parcialmente as leis penais. Cumpre ressaltar que, embora seja competência privativa da União legislar acerca de matéria penal, é possível, em regime de exceção, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal de 88, que os Estados legislem sobre questões específicas de direito penal. Vamos supor assim, uma questão de trânsito local ou algo similar, desde que sejam autorizados através de lei complementar. Uma segunda espécie de fonte do direito penal que podemos listar são as fontes de conhecimento ou cognição. Para que o legislador infraconstitucional possa exteriorizar as inovações penais, o mesmo deverá se valer da lei. Em atendimento ao princípio da reserva legal, que prega que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, somente a lei é que pode proibir ou impor condutas sob a ameaça de sanção. Entrementes, a doutrina subdivide as fontes de conhecimento em imediatas e imediatas. A fonte imediata do direito penal é a lei. Desarte, para verificar se determinada conduta constitui ilícito penal, é necessário consultar a lei. Haja vista que, em atendimento ao princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E como fonte imediata do direito penal, temos os costumes e os princípios gerais de direito. Então, resumindo aqui, fontes imediatas do direito penal, a lei. Fonte imediata do direito penal, os costumes e os princípios gerais de direito. Com relação aos costumes, não basta a mera habitualidade da conduta, ou seja, a mera continuidade da conduta. Para ser costume, é necessário ainda que este seja moral e obrigatório, ou seja, que tenha uma convicção jurídica imanente àquela conduta reiterada. Os costumes podem ser divididos em contra legem, que são aqueles costumes contrários à lei, em praeter legem, quando vão além da lei, complementando, e secundo legem, que são os costumes de acordo com a lei, que são absorvidos pelo ordenamento jurídico, adquirindo status de fonte primária.
Apesar de existirem costumes contra a legem, os mesmos não possuem força revogadora, tendo em vista que apenas lei de igual ou superior hierarquia é que pode revogar outra lei. E não existe no direito brasileiro o instituto da consuetudo abrogatória, pois, de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, se a lei não se destinar à vigência temporária, a mesma permanecerá em vigor até que outra a modifique ou revogue. Cumpre esclarecer que, apesar de o costume contrário à lei não possuir força suficiente para revogar uma lei, é notório que o referido costume contrário à lei acaba por reduzir a eficácia da norma jurídica, estimulando o legislador a repensar se determinada conduta deve ou não continuar sendo tipificada como ilícito penal. Os princípios gerais de direito, como muitos pensam, não são meros brocardos jurídicos, não são meros latinórios, mas pelo contrário, são regras que têm por fito auxiliar o intérprete do direito a traduzir preceitos para melhor aplicação do direito. Desartes são regras gerais do sistema, onde, muitas vezes, apenas os princípios gerais de direito é que propiciam o adequado entendimento da norma. Então, hoje falamos aqui muito rapidamente acerca das fontes do direito penal. Por hoje é só e mantenham-se firmes. Muito obrigado.